Vamos a mais um devocional compartilhado aqui já com as Santas Escrituras nas mãos, esperando por você. Você que vai ser abençoado juntamente comigo, assim meditando nessa palavra. E eu estou fazendo um estudo sobre ser servo. Na minha caminhada cristã, há alguns anos, eu venho aprendido que todo aquele que confia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador se torna um servo. E, portanto, eu tenho me aprofundado nos estudos nessa questão. E hoje eu quero falar no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 7. Então, se você tem a Bíblia ou se você gosta de anotar, aproveite agora. Filipenses, capítulo 2, versículo 7 diz: Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui é a palavra do Senhor nas Santas Escrituras, no capítulo do livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 7. E essa é uma das passagens que, ao estudar sobre ser servo, muito queima no meu coração. Ou seja, muito me chama a atenção. E por que me chama a atenção? Porque Jesus, sendo o próprio Deus, ele esvaziou-se de si mesmo para poder, então, servir. Então, essa verdade, ela me ensina muito a olhar, me faz olhar, me ensina e me faz olhar, enxergar que nos dias de hoje nós precisamos também aprender com Jesus sobre essa questão, principalmente buscar a semelhança com Ele de uma forma que possamos servir ao próximo. Eu acredito que uma das formas de buscar essa semelhança com o Pai é ser servo como Ele foi. Você há de convir comigo e concordar. Então preste bem atenção, porque Jesus, ele, nessa passagem, ele vai nos ensinar com a sua própria vida. O mais importante não é aquele que vai se sentar à cabeceira de uma mesa. Não é aquele que quer ser o maior no ambiente, não. O mais importante é aquele que vai puxar a cadeira para o próximo sentar. É aquele que mesmo tendo mais conhecimento, tendo mais condições, ele se coloca no lugar do próximo. Eu aprendo isso com essa passagem. Aí já no final, a gente vê aqui na Bíblia Sagrada, que no final do seu ministério na terra, na noite em que ele foi ser traído e preso, antes de cear com os discípulos, Jesus primeiro o que ele faz? Ele dá outro exemplo, um exemplo que impactou a todos e até hoje. Ao dar o maior exemplo foi quando ele lava os pés dos seus discípulos. Então, meu povo, meu irmão, minha irmã, minha querida, você que se acha uma serva do Senhor, que se considera a si mesmo, preste atenção nessa passagem. Você tem estendido as mãos, você tem sido uma serva fiel ao ponto de lavar os pés dos seus discípulo como Jesus, mas você tem dado a vez ao próximo, ao invés de querer sempre ser o primeiro. Aqui nos ensina isso, porque se o Rei da Glória, o Rei dos Reis, ele governando toda a terra, sem nem ao menos ter aonde reclinar a cabeça, e Jesus não tinha aonde reclinar a cabeça, diz as Escrituras, ele declara isso. Então ele mesmo lava os pés dos seus discípulos, dos seus seguidores. Então, cabe a nós conservar este exemplo, conservar a humildade que Jesus nos mostra. Então, para sermos parecidos com Jesus, é necessário ter esse serviço de amor, ter esse serviço de servidão, foi o que ele nos mostrou. Portanto, eu quero te encorajar hoje, no nosso pequeno tempo para reflexão. Seja servo, considere-se o último, para que o Senhor o tenha como o em primeiro lugar. Quando você se considerar o último, quando você começar a fazer as coisas para o reino de Deus, sem o desejo na sua alma de chamar a atenção das pessoas, mas de uma forma involuntária, copiando e sendo a imagem e semelhança desse Deus que nós acabamos de ler, você certamente será o primeiro. Amém? Eu queria te abençoar com esta palavra. Eu queria te encorajar a ser um servo verdadeiro para a glória de Deus. Amém?
Que Deus te abençoe e eu te aguardo no nosso próximo devocional compartilhado.